Olá, seja bem-vindo a esse grande evento que nós estamos participando aqui. Gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento e compartilhando um pouquinho da experiência de tudo que nós vivenciamos e participamos em algumas empresas que nós atendemos. O tema hoje que eu irei abordar é compliance fiscal e a sua importância na mitigação de risco na era digital. A escolha do tema ela tem uma relevância por conta do ambiente que nós estamos vivendo. Um ambiente de crise, um ambiente pelo qual as empresas estão com dificuldades e estão a cada dia lutando para a sua sobrevivência. O fluxo de caixa muito prejudicado acerca das atividades que estão paradas e fato este que nos traz uma importância ainda mais de retomarmos um pouquinho o aspecto tributário, o aspecto da conformidade com a legislação, porque se nós estamos com caixa prejudicado, imagina caso a gente sofra uma fiscalização e isso venha prejudicar e trazer um dano maior ainda para a empresa. Então é um momento oportuno, a legislação tributária é um pouco complexa, e isso se faz necessário para que nós possamos seguir em frente e dar andamento acerca de tudo que nós temos no acervo tributário e de tudo que nós temos no ambiente que nós estamos inseridos. Então, o compliance fiscal e a sua importância na mitigação de risco na era digital. Eu gostaria de já abordar aqui a dificuldade que isso nos remete aqui no país. O Brasil não é um lugar fácil de estar em conformidade. Eu preciso seguir a legislação à risca, mas para eu seguir a legislação à risca, eu preciso ter conhecimento, eu preciso saber de todas as alterações que ocorreram e que são muitas, e preciso saber de como escriturar e informar isso para a Receita Federal ou para os seus órgãos relacionados. Então acaba que não é fácil, a tarefa é difícil, a complexidade é grande em todos os sentidos, mas nós precisamos estar cientes, estar seguindo à risca orientações, estudando, se atualizando para que nós consigamos seguir em frente, entregando com qualidade, entregando com conformidade junto à legislação em comparação àquilo que a Receita Federal vem nos exigindo. A Receita Federal, por outro lado, acaba que não deixa a tarefa, que já é difícil, ficar um pouco mais fácil, porque no dia a dia ela vem atualizando a legislação, ela vem atualizando as obrigações acessórias, forma de escriturar, aquilo que ela deseja, aquilo que ela não deseja. Então tudo isso traz uma dificuldade no ambiente que você está inserido. Isso automaticamente nos remete a mais dificuldade, a um ambiente mais complexo ainda. Se fosse aquilo tranquilo, algo calmo, algo perene, éramos fáceis de atender, mas não. Nós seguimos uma legislação que se atualiza a todo momento. E além de se atualizar a todo momento, é uma complexidade de interpretação muito grande. E isso dificulta a nossa operacionalização no dia a dia de fazer as coisas certas. E quando eu digo fazer as coisas certas, não é por escolha que eu estou em não conformidade com a legislação. Isso não é uma escolha propriamente dita. Lógico, tem alguns empresários que possuem uma estrutura um pouco mais robusta e que aceitam correr mais riscos. Mas no contexto como um todo, propriamente dito, não é uma escolha. Acaba que é uma imposição, de fato, acerca de toda a complexidade que nós temos no ambiente da legislação tributária. Então isso dificulta um pouco aquilo que nós estamos vivenciando no dia a dia. E um outro tópico importante é a Receita Federal, ela não erra. Ela tem uma estrutura muito bem montada para nos atender e para nos cobrar acerca de tudo que ela precisa. Então eu estou falando que de 15 anos para cá, a Receita Federal se estruturou de uma forma que hoje, no meu ponto de vista, ela é muito tecnológica. Ela está inserida no ambiente de que ela consegue chegar ao contribuinte do jeito e de qualquer forma através da estrutura que ela criou. Então nós estamos falando que de 15 anos atrás era um ambiente totalmente diferente. Agora hoje, no qual nós temos diversas obrigações acessórias, diversas estruturas de mecanismos para fiscalizar, é onde eu digo que a dificuldade acerca do contribuinte de prestar a informação e de estar em conformidade é um nível de complexidade muito alto. Então,
acaba que, trazendo um pouquinho para a realidade, para o cenário atual, nós temos basicamente de 15 anos para cá uma estruturação complexa, no qual todas as obrigações acessórias e tudo que ela precisava saber do contribuinte está digital. É como se você estivesse falando assim, olha, eu tinha um ambiente e eu tinha uma forma de me relacionar com a Receita Federal ou com algum outro órgão. Essa forma de se relacionar era uma forma muito antiga, era uma forma muito tosca, no ponto em que eu não conseguiria ter um acesso propriamente dito, muito perto, muito próximo. Então era um relacionamento à distância. Agora não, o relacionamento é outro, é aquele relacionamento digital. Você envia uma obrigação acessória no mês seguinte, no próprio mês ele já consegue saber o que você deixou de escriturar, o que você apresentou erroneamente dentro das obrigações acessórias, isso de forma automática. Nós não estamos falando que eu preciso ter toda uma estrutura, todo um arcabouço por trás para fazer essas operações, para pegar isso dentro das obrigações acessórias. Não. São robotizações que foram realizadas operacionalmente. Eu tenho toda uma estrutura e depois disso eu sistematizei testes e esses testes já são feitos de forma automática assim que a sua obrigação acessória cai no banco de dados da Receita Federal. Ou seja, aquilo que você tinha como relacionamento um pouco à distância, agora é um pouco diferente. O relacionamento é de fato dia a dia. É um relacionamento digital, ao ponto que você fez, você já consegue ser fiscalizado. Você entregou, você já consegue ter uma resposta acerca da conformidade ou não das informações que você repassou dentro das obrigações acessórias. Então mudou muito o contexto. E esse contexto acaba que fica muito relativo à Receita Federal, ao ambiente de fiscalização. Mas agora vejamos por outro lado. O que o contribuinte fez, ou o que ele está fazendo para sistematizar suas próprias validações e não deixar na cerca do fisco fazer isso e vir fiscalizar com autos de infrações pesados ou danosos no ambiente empresarial que ele está inserido. Essa é uma pergunta muito simples, porque a Receita Federal fez a sua tarefa de casa. A Receita Federal, em todos os sentidos, está sim seguindo as regrinhas, seguindo as validações e tendo respostas positivas acerca de sua eficiência nas fiscalizações. Agora, os resultados que a Receita Federal vem colhendo, será que o contribuinte está do outro lado, fazendo alguma forma para mitigar isso e não deixar muito acerca da Receita Federal para fazer essas fiscalizações e vir com penalidades duras acerca da empresa? É uma pergunta simples que é bom nós fazermos reflexão. Então, como resposta e como nós estamos dentro do mercado, eu com conhecimento e com certeza eu disponho que as empresas ainda pecam. Ainda pecam por conta da ausência de tecnologias dentro das operações, a ausência de tecnologias dentro da sua estrutura, dentro do seu sistema, dentro dos seus controles, para que possa fazer algumas validações antes de enviar as suas respectivas obrigações e antes de fazer os devidos pagamentos dos tributos. Então isso é importante. É importante fazermos essa reflexão e cada um precisa sistematizar dentro da sua empresa procedimentos. A coisa é simples. Aquilo que eu estruturo, aquilo que eu tenho procedimento, eu consigo medir. Aquilo que eu não tenho procedimento, eu não consigo. Então é importante a gente estabelecer diretrizes no qual seja claro e evidente quais são os procedimentos que eu preciso seguir. O que eu preciso fazer para que aquele tributo, aquela operação que eu esteja enviando ao fisco, que eu esteja enviando à Receita Federal, esteja certo, esteja em conformidade com a legislação, esteja seguindo o padrão exigido pela Receita Federal. Então esse é o ambiente que nós estamos inseridos, essas são as dificuldades que nós vivenciamos e aqui nós iremos discorrer muito sobre isso, até o ponto de como nós podemos mudar um pouquinho essa situação, inverter um pouquinho a cadeira. Aquilo que a Receita Federal fez há 15 anos atrás, estruturou, criou procedimento, criou estrutura, criou um controle, uma forma muito bem organizada, é o que nós precisamos fazer para que isso não fique a cargo só da Receita Federal e nós soframos penalidades duras e nesse ambiente e nesse momento que nós estamos vivenciando. Só para ficarmos na mesma parte, a compliance, eu trouxe aqui
um resumo do que é compliance propriamente dito, mas assim, em síntese, compliance ele é uma forma de estar em conformidade. E quando nós falamos em estar em conformidade, é em todos os sentidos. Estar em conformidade com a legislação, estar em conformidade com o ambiente que nós estamos inseridos, estar em conformidade com a cultura da empresa. Muito se discute que, às vezes, a empresa tem uma cultura muito bem pré-estabelecida, mas as pessoas não seguem à risca aquilo que está estruturado dentro da organização. Então, o compliance ele é tanto para a persona jurídica, tanto para a pessoa jurídica propriamente dito, quanto para a pessoa física. Nós precisamos estar em conformidade em todos os sentidos que nós seguimos na nossa carreira. E também a empresa segue perpetuando dentro da sua própria organização. Então, a conformidade não é simplesmente atender uma legislação tributária, não. A empresa tem um código de conduta, um código de ética. Estar em conformidade é eu seguir esse código de conduta. Eu, quanto pessoa jurídica, e eu, quanto pessoa física, porque faço parte daquela empresa. Então, isso faz com que o compliance ele seja uma tratativa aberta, uma tratativa específica para você estar em conformidade com algo. Esse é o que nós precisamos ser muito claro e estar ciente disso. O ambiente que nós vivenciamos é um ambiente complexo, isso daí já foi muito bem discutido aqui. Nós temos uma carga tributária muito elevada, um ambiente que faz com que isso atrapalhe de uma certa forma a condução dos negócios, obrigações acessórias muito dificultosas de se elaborar, muito difícil de estruturar isso sistemicamente, e um baixo nível de conhecimento acerca da parte tributária por quem elabora e por quem faz essas operações. E juntando tudo isso, nós temos basicamente a dificuldade dos empresários em estar no mercado. Essa dificuldade traz uma certa fragilidade, e essa fragilidade traz um medo. O medo pelo qual os empresários chegam em suas residências, com essa fragilidade, com isso por trás, sabendo da dificuldade, sabendo de que é difícil de fato cumprir todas as necessidades, tudo que é imposto pela legislação, mas assim, o importante é que essa dificuldade e esse medo dele seja combatido com o compliance, que eu esteja, de uma certa forma, trazendo ao empresário um conforto este que vai deixar ele um pouco mais tranquilo, um pouco mais com a mente preparada para pensar em negócio, ao ponto que eu fico com receio. O receio me impede o crescimento, o receio impede com que a empresa se desenvolva. Então nós, na característica de defensores da organização, de estar ali presente, nós temos que ter um conhecimento muito bom e trazer ao empresário a opção de ficar um pouco mais confortável acerca de tudo que vem se desenvolvendo dentro da legislação tributária. Então esse é um ponto interessante e um ponto importante para que nós possamos seguir. Que a carga tributária é elevada, todo mundo já sabe. Isso daí não é novidade para ninguém, não é algo que nós estamos aqui estabelecendo isso, mas é algo que nós já sentimos na pele. Esse sentimento na pele remete ao que nós vivenciamos. É simples, é só olhar para trás um pouquinho. Existem alguns estudos que falam que basicamente 153 dias de cada pessoa é dedicado para pagar imposto. Agora, no ambiente empresarial, eu preciso estruturar isso e repassar isso para os consumidores. E os consumidores automaticamente trabalham de 365 dias, 153 para pagar imposto. Daí evidencia muito isso que nós estávamos discutindo, que a carga tributária tem uma representatividade muito grande no ambiente como um todo. Um outro tópico e outra informação importante é que basicamente em 2019 a carga tributária ela se encerrou representando 35% do PIB. Nós estamos falando que isso é a representatividade que tem interferência no seu negócio. O seu negócio é impactado, o seu negócio tem uma interferência diretamente com o nível de exposição e com como você trata a carga tributária dentro da sua empresa. Então são fatores que podem determinar o seu crescimento sustentável ou talvez até uma falência iminente da sua organização. Então por isso que é importante
trazer à tona e trazer à baila a discussão da carga tributária. Mas muito se discute que a carga tributária também ela é um fator elementar para todo esse caos, né? O caos que nós vivenciamos. Será mesmo que a carga tributária, por si só, é o único fator com que faz as empresas penarem tanto nesse sentido? Acho que no meu ponto de vista eu tenho mais 2 ou 3 elementos que eu considero como essenciais. O primeiro deles é o custo para estar em conformidade. Pare para pensar, como exemplo prático, o estado de Goiás. Nós temos aqui 530 artigos, desses 530 artigos nós temos 15 anexos, dispondo de diversas particularidades, desde a substituição tributária, a benefício fiscal, a operações especiais, que está disposto nesses 15 anexos. Fora isso, instruções, decretos, normas, consultas e por aí vai. Então nós estamos falando que para eu manter ou estar em conformidade eu tenho um custo muito elevado. Isso se tratando de um estado, que foi o caso prático que eu dei aqui agora. Agora para pensar que em média as empresas no mínimo ela trabalham com 3, 4, 5 ou 10 estados. Quão isso difícil seria ou é dentro da sua organização para que você consiga atender todas as particularidades e não ser duramente penalizado por não estar em conformidade com a legislação. Então eu vejo este como um fator muito importante e elementar no nosso contexto, que também de uma certa forma impacta diretamente as organizações. O outro tópico que eu acho assim fantástico e que de uma certa forma impacta diretamente também é a questão dos valores que os autos de infrações têm sido duramente penalizados às empresas. Eu vejo que o fisco ele vem com uma frequência muito boa. Ele vem e quando pega para valer. Ele não está dando o bote errado. Nós estamos falando que o ambiente de fiscalização ele teve um revés, ele se modificou de uma forma com que todo o contexto até então se tivesse uma alteração muito forte. E isso é muito perceptível dentro das organizações quando você para refletir e quando você para verificar as fiscalizações que o fisco vem fazendo e automaticamente as penalidades que ele vem aplicando dentro de cada organização. Então eu entendo que esses 3 fatores são fatores considerados cruciais e que também impactam diretamente junto com a carga elevada de tributos dentro da organização. Então, além de analisar o percentual que a carga tributária tem no nosso negócio, eu teria que analisar esses outros aspectos que impactam também essa percepção de o quão importante é o aspecto e a matéria tributária dentro da sua empresa. Então, são fatores que corroboram. E também como medida de trazer uma informação mais próxima da realidade, que de fato quem a prepara é o próprio fisco. Não sei se vocês já ouviram ou já deram uma folheada naquele plano anual de fiscalização. Ali tem algumas informações interessantes. Essas informações elas trazem para nós algumas percepções que talvez, se não olhar esse plano anual, nós não teríamos, que é o quão eficiente a Receita, o quão eficiente o fisco está. Nós estamos falando que em 2010, a cada 100 empresas auditadas, 88% eram lavrados autos de infração. Ou seja, isso era uma representatividade muito boa. Agora, isso em 2019 saiu de 88% e foi para 92%. O que isso significa? Significa que o grau de eficiência na identificação e no levantamento dessas empresas está mais próximo da realidade. Então, eu já estou indo aonde eu tenho que atuar, onde eu tenho que fazer algumas validações. Então, essa eficiência operacional, essa eficiência no levantamento das empresas e no lavramento dos autos de infrações é muito perceptível, e isso se dá através das obrigações acessórias que nós estamos enviando. Já tem estudos que enfatizam e mais que corroboram, trazendo informações de que essa evolução no salto de qualidade de fiscalização ou na qualidade da seleção das empresas está diretamente atribuída às obrigações acessórias, ao grupo SPED, que ele evidenciou e fez como obrigatório para as organizações e para as empresas enviarem. Então isso evidencia um pouco o quão seletivo a Receita está na hora de fazer as suas fiscalizações. Eu tenho um outro dado importante e um outro dado interessante que vocês poderiam falar, tudo bem, fiscalizar uma coisa, lavrar o auto de infração,
é outra coisa. Agora, isso parar em pé é outra coisa. Só que nós estamos num sentido literal tão próximo da realidade, de que a Receita Federal, basicamente, eu tenho um dado de 2010, ele lavrava um auto de infração, e dos autos de infrações lavrados, ele tinha 7% julgado improcedente. O que isso significa? Que tinha todo o trabalho de levantamento das informações, processamento das informações, auditoria dos números que estavam lá elencados, até chegar, lavrar o auto de infração. Depois disso, as empresas, no ato de analisar o que foi solicitado e aquilo que foi imposto naquele auto de infração, ela conseguia rapidamente derrubar aquele auto, então era julgado improcedente. Isso em 2010 nós tínhamos um índice de 7%. Agora, em 2019 nós estamos falando que aquele índice, que era de 7% de todos os processos lavrados, 7% era considerado improcedente, caiu para 0,84%. Aqui sim eu vejo uma evolução e uma eficiência muito fora do comum. Eu estou falando que não é só ter uma seleção no levantamento e na fiscalização. Eu estou falando que, além de levantar muito bem levantado, além de selecionar aquilo que de fato deve ser selecionado, eu não estou errando. Quando eu atinjo brutalmente. Então essa é uma percepção que a Receita Federal vem tendo. E assim, todos os dias, em nossos clientes que eu atendo, propriamente dito, eu percebo isso. É muito claro que as coisas estão de uma forma muito mais sistematizada. Algumas intimações chegam de forma eletrônica. A hora que eu mando uma obrigação acessória, a hora que eles recepcionam lá, fazem 2, 3 cruzamentos, eles já me mandam uma intimação via e-mail, via portal, para que eu possa acessar e entender aquilo que está acontecendo. Então isso é muito nitidamente perceptível no nosso ambiente que nós estamos trabalhando no dia a dia. E um outro tópico, mais dois interessantes que eu gostei aqui do plano anual de fiscalização, é que, bom, eu poderia fazer tudo isso, mas ter um aumento de custo. Eu poderia ser muito mais agressivo nas minhas fiscalizações e atingir muito brutalmente as empresas e os contribuintes e ter do outro lado um aumento consideravelmente no meu custo. Só que, quando nós analisamos algumas outras informações, a percepção é outra. A percepção é que eu tive sim um aumento de eficiência, só que por outro lado eu mantive a minha estrutura. Eu fiz as coisas acontecer com o uso de tecnologia. Mas assim, com o uso de tecnologia mesmo. É na veia, tecnologia na veia. Então, duas outras informações para a gente selar esse tópico. O valor médio de autuações. Nós estávamos falando que em 2012, a cada autuação lavrada, a cada autuação feita, nós estávamos falando de 6 milhões, um valor médio. Já em 2019, nós estamos falando em média de 18 milhões. Ou seja, eu mais que dobrei o valor médio de autuação. Um outro tópico interessante é o crédito fiscal recuperado médio por cada auditor. Lá em 2012, cada auditor era responsável por trazer aos cofres públicos 28 milhões. Já em 2019, nós estamos falando em 98 milhões. Ou seja, sabe aquela eficiência que eu tive na hora da fiscalização? Ela é revertida aqui. Eu não tive um custo operacional de pessoas, e sim eu tive um investimento em tecnologia, e esse investimento hoje eu colho retorno através desses autos de infrações, através desses créditos tributários recuperados pela Receita Federal, pelo Fisco, mas sem ter um aumento significativo em pessoas, em estruturas e por aí vai. E a própria Receita Federal ela vem tratando alguns procedimentos de forma de autorregularização, porque lavrar auto de infração ele tem um custo para todos os lados. A própria Receita tem um custo, o contribuinte também tem um outro custo, e isso é muito perceptível. Então, como forma de diminuir os autos de infrações, ela tem adotado estratégia diferente. A estratégia é basicamente a autorregularização. Eu vou lá, faço o procedimento de auditoria dentro das suas obrigações, dentro daquilo que você me enviou, e depois disso eu faço uma abertura para você e você tem a oportunidade de regularizar. Olha, isso está errado, isso daqui não está certo, isso daqui deveria ser apresentado assim, isso aqui foi apresentado desse jeito. E com base nisso, você faz a autorregularização. Agora, se essa autorregularização não é realizada,
em contrapartida, acaba que quem é penalizado diretamente é você, porque aí sim o auto de infração é lavrado. Então acaba que é um mecanismo que a Receita Federal vem usando para diminuir essa questão de ficar lavrando auto de infração e ter essas penalidades diretamente acerca do contribuinte. Frente a isso, duas coisas a gente temos em mente, que de fato as empresas correm riscos operacionais de permanência no mercado ou não, riscos operacionais de estarem em desvantagem em relação ao seu concorrente. Isso de fato é muito evidente quando nós operacionalizamos e comparamos a carga tributária de um segmento com outra empresa no mesmo segmento. Nós percebemos que algumas empresas aproveitam mais as oportunidades concedidas a elas e outras aproveitam menos. Isso é normal e natural. O importante é que você tenha consciência de que você precisa sim parar, debruçar e esgotar todas as possibilidades de benefícios acerca para o seu negócio, acerca para a sua operação. Então as organizações estão correndo risco, isso é inerente à operação tributária, então isso é natural, mas nós precisamos ter uma consciência de que existe muita coisa por trás que dá para ser feito para mitigar esse risco. Então é isso que nós precisamos ter como consciência. E um outro tópico interessante é que basicamente as empresas por si só, elas têm uma certa dificuldade de manter a equipe em sintonia com a legislação. Não é por falta de esforço, não é por falta de competência, mas sim por conta da variedade e da movimentação gigante que nós temos de alterações das legislações. Então são dois fatores que fazem com que essas empresas busquem e tenham de fato uma necessidade de implantar a questão do compliance. Outros fatores também, eu posso citar aqui, que são como motivadores para a adoção do compliance. Eu tenho a pressão governamental. As próprias entes estão trabalhando muito forte para direcionar isso dentro das organizações. Eu tenho algumas instituições que, para eu participar, ou para eu ser contratado, ou para ela contratar uma empresa privada, a empresa precisa ter compliance instaurado dentro da sua organização, precisa ter boas práticas de governança. Ela precisa ter tudo isso fomentado e estruturado, e aí quando a gente fala de estruturar o compliance, a gente está falando de tudo, desde canal de denúncia, desde o código de ética e de conduta que a empresa precisa ter para seguir e por aí vai, até um simples mapeamento da parte tributária e estruturação via processo dentro da organização. Então, a própria pressão governamental é um fator que direciona muito e movimenta muito a adoção do compliance. Eu tenho mais outros exemplos, como aumento de custo, margem e diminuição de rentabilidade. São dois fatores que fazem com que as empresas busquem a adoção do compliance. Aqui eu estou falando que cada vez mais as empresas terão mais dificuldades. Então, eu preciso, de uma certa forma, diminuir o meu custo acerca de todo o trâmite tributário e, para isso, eu estou indo no viés da adoção do compliance. Eu estou buscando adotar o compliance para que eu consiga diminuir o custo e automaticamente aumentar a minha margem de rentabilidade. Um outro tópico que também vem uma pressão muito forte, a própria percepção dos stakeholders, e aqui nós abrimos o leque muito. Nós temos clientes, nós temos fornecedores, nós temos os próprios funcionários, as próprias instituições financeiras que buscam captar e entregar recursos para as organizações, vem com uma frequência muito grande. Exemplo prático disso, há um tempo atrás eu enviei algumas obrigações, enviei as demonstrações para um fundo. Esse fundo enviou para os seus analistas e aí eles fizeram as análises, etc. E voltaram com um e-mail solicitando para que nós enviasse a eles o nosso mapa de tributação. Para que isso? Dentro das demonstrações não ficaram nenhuma dúvida. A única dúvida que ficou foi que de fato existia um crédito escriturado de 10 milhões e eles precisavam entender qual era a origem daquele crédito. E para isso eu não poderia simplesmente explicar só aquele crédito. Eles me pediram um mapa mental mesmo de toda a carga tributária, desde uma explicação simples de débito e crédito, operação de entrada e de saída, até a racionalização e determinação de legislação, do início ao fim, para que eles pudessem entender. E aí quando foi enviado essas operações e esse mapa de estruturação da parte tributária,
Até no próprio corpo eu percebi que eles enviaram para outro especialista para fazer essa análise. Então, eles estão focando muito, essa percepção dos stakeholders vem com uma frequência muito forte e intensificando a adoção do compliance dentro das organizações. Então, é um caso muito prático que nós vivenciamos agora há pouco, esses dias, em uma empresa que eu atendo. Um outro tópico que também influencia diretamente é a questão da notícia na palma da mão. Se eu sofro uma fiscalização e isso vai para a mídia, automaticamente a minha empresa pode ter a sua imagem prejudicada. E tendo a sua imagem prejudicada, ela sofre no aspecto de obter renda, fazer receita e ter essa comunicação com o meu cliente. Então isso impacta diretamente. Então são fatores que, além do que nós já discutimos aqui, impacta diretamente e faz com que as empresas busquem diuturnamente a adoção do compliance dentro das suas organizações. E como que eu vou utilizar então, já que muito discutimos de compliance, como eu utilizo o compliance para mitigar os riscos dentro da minha organização? Então aqui, vamos lá, eu estou falando que o compliance ele tem algumas utilidades dentro da empresa. Ele tem 3 basicamente utilidades elementares: prevenir, detectar e responder. São essas 3 ações que vão fazer com que o compliance busque mitigar risco dentro de uma organização. E aí, prevenir, eu tenho que fazer algumas operações, mas assim, o fator principal da prevenção está em processos, determinar os processos muito bem desenhados da minha operação. Eu preciso estruturar isso de forma organizada, o que precisa ser feito, como precisa ser feito, qual etapa precisa ser seguida, qual legislação precisa ser atendida e como eu devo informar isso. Então a prevenção ela busca responder muito isso, processos, políticas e procedimento e basicamente como que eu vou comunicar isso. As pessoas internamente precisam ter essa prevenção muito bem desenhadas em suas cabeças e para isso eu preciso estruturar internamente e, lógico, repassar isso para as pessoas que atendem e que me ajudem a fazer a coisa acontecer no âmbito tributário. Então a prevenção ela é necessária para que eu consiga, antes de qualquer coisa, prevenir um ato ou uma inconformidade tributária. O outro tópico é detectar. Aqui nós estamos falando que a prevenção ela é útil, mas a prevenção ela não detecta. Eu estou buscando simplesmente prevenir. Agora, detectar é outra coisa. Então, a detecção ela busca basicamente ir lá, criar procedimentos e ter regras de validação. Aqui nós estamos falando que não adianta você apurar o seu tributo, fazer a escrituração dele e enviar ao fisco. Porque isso é uma operação muito simples. Você, antes de fazer isso, você precisa ter algumas regras de validação que você mesmo cria para a sua operação e fazer isso rodar dentro da sua organização. Você precisa ter tudo muito bem estruturado ao ponto que você tem 6.000, 5.000 regras de validação. Antes de enviar para o fisco, você passa isso, faz todas as validações e vê, tem algum problema? Está tudo em conformidade? Está tudo dentro da legislação? Ponto. Se eu fiz isso, eu consigo diretamente diminuir o meu risco. Aqui eu estou falando que eu consigo mitigar o risco relacionado à minha operação. É coisa tranquila. O único ponto eu preciso detectar. E para detectar eu preciso ter as regras de validação. Então são coisas que nós precisamos fazer antes de fazer a transmissão. O que nós não podemos cair é na falha de enviar ao fisco sem fazer uma validação. Eu não consigo e não posso fazer isso porque senão eu caio no erro e caio naquela vala de que vai chegar lá, ele vai ter lá 6.000, 7.000 testes já estruturados para fazer, vai pegar um erro e eu vou ser penalizado com multa, com juros, sendo que na verdade eu conseguiria ter pego isso bem antes de enviar aquela operação, aquela obrigação, ou até mesmo ter pego isso antes. Então são basicamente prevenir, detectar e por fim responder. Eu preciso, depois de tudo isso, não simplesmente identificar o problema e ficar com ele. Eu preciso saber onde eu preciso movimentar. Eu vou fazer uma parametrização sistêmica? Eu vou fazer uma alteração cadastral? Eu vou mudar o NCM de determinado produto? O que eu vou fazer para que aquele erro que foi pego
não aconteça novamente e eu consiga seguir no meu fluxo normal, contínuo da minha operação e de uma forma que o meu risco seja menor. Então, basicamente, o compliance ele vem nesse sentido. Ele busca prevenir, ele busca detectar e ele busca responder. Essas três áreas fazem com que você pegue o seu risco do seu negócio e diminua brutalmente dentro da sua organização. Então, é essas ações que você precisa fazer. Dando um pouquinho mais de ênfase, né? Algumas empresas e pessoas me perguntam, o compliance ele consegue sim mitigar os riscos de uma organização. Agora, por que as empresas erram muito? E qual é o ponto principal que fazem elas errarem? Eu não tenho uma resposta muito pronta para isso, mas eu consigo e sempre falo que basicamente tudo isso vai estar diretamente relacionado a um tripé, que ele pode ser determinado por processos, pessoas e tecnologias. As empresas por si só, elas só erram porque processos, pessoas e tecnologias, em algum dos sentidos, não estão certos. Alguma coisa está falhando. Então, processos, eu preciso estruturar muito bem os meus processos. Pessoas, eu preciso capacitar as pessoas, eu preciso fornecer conhecimento para elas, eu preciso ter dentro da organização uma estrutura que faça com que o aprendizagem seja contínuo. As pessoas precisam se evoluir mentalmente e a empresa precisa fomentar isso. E o outro aspecto que para mim é sine qua non, ou seja, sem o qual não há, é o aspecto da tecnologia. A tecnologia eu preciso investir diretamente bons recursos nela, porque é ela quem vai trazer bons resultados para a minha organização acerca da mitigação de risco. Então, quando me perguntam quais são os principais erros, o que as empresas mais erram, eu não digo que existe um erro comum, eu digo que existem três áreas e uma delas pode estar desbalanceada. E o que eu mais vejo, aí é uma questão de prática e de vivência, é que a tecnologia ela não está acompanhando os outros dois pilares, as outras duas estruturas, que é processos e pessoas. Então aqui é onde nós devemos dedicar um pouco mais de esforço, um pouco mais de labor e, lógico, um pouco mais de investimento. A tecnologia ela vem para ficar, então as organizações precisam muito disso para perpetuar no mercado. E como forma para fazer uma conexão, e eu sempre gosto dessa frase do Jack Welch, ele é muito simples e muito objetivo numa frase que ele fala que você não pode fazer o trabalho de hoje com os métodos de ontem, se pretende estar no mercado amanhã. Ou seja, você precisa fazer algo diferente. E esse algo diferente está relacionado à tecnologia. Você consegue fazer validações com pessoas? Consegue. Só que automaticamente você não vai ter uma escalabilidade muito alta. Você vai ficar limitado, porque as pessoas por si só têm uma certa limitação. Uma outra frase interessante, que também faz uma conexão muito bem com o que nós estamos aqui abordando, é que ele tem um tópico muito interessante que fala assim: faça rapidamente. Rapidez é tudo. É um ingrediente indispensável para a competitividade. Não pare, não perca tempo, seja produtivo e faça bem feito e faça agora. Então, essa questão de faça bem feito, faça rapidamente, faça agora, eu preciso do uso da tecnologia para que isso seja possível de se operacionalizar dentro da organização. E aí é onde nós caímos um pouquinho mais para a prática, mais para o ambiente que nós estamos vivenciando no dia a dia, que remete ao uso de tecnologia dentro das organizações. Eu já atuei em alguns projetos relacionados a isso, que eu simplesmente estruturo qual que é o mapa do compliance, eu estruturo o que a empresa faz, quais são as regras de tributação relacionadas àquele negócio, o que dá para ser automatizado e o que não dá para ser automatizado, e depois nós iremos operacionalizar isso de uma forma mais racional. A lógica que eu sempre uso é: você consegue ensinar isso para alguém? Se consegue, eu consigo automatizar. Se de tudo você não consegue ensinar, mas se você consegue repetidamente fazer, você também consegue racionalizar isso e fazer isso de uma forma automatizada. E é onde nós entramos basicamente no RPA, que é uma forma de robotização de atividades rotineiras no contexto da empresa que você está atuando. O RPA ele tem uma utilidade muito grande de simplesmente, sabe aquelas atividades que você faz, aquelas atividades que você
tenta repetidamente fazer, ou faz repetidamente, e todos os dias, o ano, etc., você consegue robotizar. Então essa robotização vem nesse sentido para agregar valor ao seu negócio e automaticamente diminuir o risco relacionado à sua operação. Nós estamos falando que operacionalizar 6.000 regras de tributação é difícil de forma manual, mas de forma robotizada é algo totalmente alcançável e que nós já estamos praticando em algumas empresas que eu atendo aqui no estado de Goiás. Então basicamente isso daí é muito utilizado no nosso meio e lógico, eu preciso ter um investimento em tecnologia. Esse investimento em tecnologia me traz algumas vantagens em relação ao meu concorrente. Então o RPA ele vem nessa frequência e vem nessa intensidade para ajudar a você a sistematizar essas validações que você faz nas suas obrigações, na sua parte tributária, para que você consiga ter escalabilidade. Aqui é o ponto-chave. Toda empresa pensa de forma escalável, ela quer aumentar faturamento, ela quer aumentar a rentabilidade. E como eu faço isso tendo uma segurança ou diminuindo o meu risco tributário? De forma sistematizada, de uma forma robotizada. É nesse sentido que nós precisamos mudar um pouco o nosso conceito de que vamos fazer de forma manual, vamos fazer de forma aqui, eu contigo, etc. Não, vamos tentar operacionalizar isso de forma automática. Isso faz com que você tenha escala, você vai conseguir validar de forma gradual, de forma rápida, que você consegue chegar muito próximo da realidade que o próprio fisco tem, só que de uma forma interna. Então nós estamos buscando aquilo que o fisco já está fazendo, depois da implementação do Grupo SPED, é o que nós estamos fazendo internamente nas organizações. Eu estou estruturando toda a regra tributária e fazendo com que isso seja automatizado e rodando o sistema, para que o sistema faça as validações, para que eu consiga atestar a regularidade de cada operação tributária antes que isso seja enviado, antes que isso seja apurado dentro da empresa. Isso são coisas que estão ocorrendo e não é uma realidade muito fora do comum, é uma realidade que nós estamos vivenciando, mas nós precisamos abrir um pouco os olhos acerca disso, porque isso é necessário para a competitividade da sua organização nessa mitigação do risco do compliance. E como exemplo simples aqui, só para evidenciar aquilo que é feito, algumas operações que nós já robotizamos, nós não precisamos mais fazer. A título de exemplo, nós temos auditorias que é feita e os testes que são feitos dentro das obrigações acessórias, desde a validação de um XML, com todos os arquivos SPED fiscal, com SPED contribuições, validação se o valor da nota está batendo com o valor que foi escriturado, validação se o CST está dentro da característica certa, o NCM está com aquela regularidade de tributação. E aí tudo isso é feito de forma robotizada já em algum sistema que nós já criamos para algumas organizações. Outros tópicos simples, se eu preciso ir dentro de uma empresa, fazer uma consulta, se eu preciso ir dentro de um site, fazer uma consulta e voltar com retorno, isso daí já está sendo feito de forma automática. Como título de exemplo, nós temos uma empresa, toda vez que ela fazia um contrato com uma pessoa física, ela precisava ir lá, com a pessoa jurídica, ela precisava ir lá, fazer a consulta, ver se é do simples, para fins de retenções, etc. Nós automatizamos isso. A hora que eu chego o contrato, já tem um robozinho que vai lá, pega o CNPJ, vai no site, faz a consulta, volta e já cria as regras de tributação. Já se tem retenção, já coloca, se não tem, deixa em branco e por aí vai. Então são coisas que já estamos operacionalizando no dia a dia. Preenchimento automático de guia, isso daí também é totalmente possível de ser feito, desde a preparação da guia até o pagamento, já está sendo possível ser realizado de forma automática, de forma estruturada através da robotização. E como forma de que a parte digital veio para corroborar com compliance, ou seja, eu estou falando que eu preciso mitigar risco. Para eu mitigar risco, eu estou falando que eu preciso ter uma estrutura sistêmica muito bem determinada. E para ter essa estrutura sistêmica, o fluxo do compliance ele passa a ser diferente. O fluxo do compliance na era digital ele é um pouquinho diferente do fluxo do compliance na era um pouco não digital, aquilo que eu tinha que fazer um pouco manual. Então, basicamente, na era digital, nós temos uma estrutura muito bem feita, no qual eu faço toda a operacionalização dentro do sistema da empresa. Depois disso, eu subo para uma estrutura,
essa estrutura, existe regras de validação, desde CST até se tem que tributar ou não tem que tributar aquele produto para aquele estado. Depois que eu faço toda essa operacionalização, eu crio um painel, esse painel evidencia de fato quais as irregularidades que eu tenho, aquilo que de fato tem um risco muito alto, aquilo que tem um risco baixo e aquilo que não tem risco nenhum, mas não está de acordo com a legislação. Então o fluxo do compliance ele passa a ser diferente na era digital. Eu tenho toda a estruturação do sistema, subo para uma base no qual tem toda a regra tributária e toda a regra de validação. Essas validações são realizadas, retornam através de um painel. O painel me mostra as dificuldades e as fragilidades que eu tenho e, de acordo com aquilo, eu faço a regularização ou respondo àquela detecção que teve, volto e faço a transmissão para o fisco. Então, eu estou falando que, desde a ponta até a apuração do tributo, até o envio à obrigação acessória, nós tivemos no meio termo uma movimentação que nós asseguramos que a legislação está sendo atendida e que o risco está sendo mitigado. Isso é possível por conta do uso da tecnologia. O que nós não podemos é deixar de fazer essas validações, deixar de buscar isso dentro dos testes elementares ou importantes que nós temos para cumprir essas legislações, e isso não pode deixar de ser feito. Então, e também, como sugestão, fazer de forma manual vai trazer uma fragilidade muito grande para a operação. Então, o interessante é investir em tecnologia, contratar algumas empresas especializadas para robotização, para a estruturação desses processos e estruturação dentro da robotização de forma lógica, de forma sistêmica, e seguir validando, acompanhando todo esse fluxo do compliance para que você consiga ter o seu risco monitorado. Aqui nós estamos falando que não é que você vai regularizar 100%, mas é que você vai ter um monitoramento do seu risco. Você sabe onde estão os seus pontos fracos, você sabe onde estão os seus pontos fortes, e aí vai depender um pouquinho de cada empresário, se ele tem um estômago um pouco maior para suportar um risco maior, ou se não, ele não tem um estômago muito grande e o risco que ele consegue suportar é um pouco menor. É isso que nós estamos falando. Você precisa monitorar o seu risco. E para monitorar o seu risco, você precisa ter uma inovação tecnológica inserida na sua empresa, porque senão você não vai conseguir isso diretamente. Então, para a gente ir finalizando, eu tenho um dilema que eu levo comigo, que o futuro das organizações basicamente estão em ferramentas tecnológicas, em capacitação permanente e disseminação de cultura. São 3 aspectos que nós precisamos, dentro de qualquer empresa e dentro de qualquer negócio, levar isso junto. Estar ciente que isso é importante e de que isso é necessário. Eu encerro por aqui a minha participação e fica aqui um desejo que vocês, de fato, execute atividades inovadoras. Sigam em frente, façam bem feito, façam rapidamente e façam agora. E isso é necessário com o uso da tecnologia. Obrigado.